Então, se eu fosse você, se eu estivesse no Brasil agora, com todo o conhecimento que eu tenho aqui, com toda a minha vivência, a minha experiência, eu não ia para Portugal agora. Olá, meus amigos do canal Mundo Por Aí, mais uma vez aqui, trazendo um conteúdo que pode ser relevante para você, que pode fazer toda a diferença para você. Respondendo aqui o pedido de algumas pessoas sobre como chegar até Portugal, como viver em Portugal. E esse vídeo pode ser muito informativo para você e pode fazer toda a diferença. Porém, antes, gostaria que você nos ajudasse deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para motivar a gente a fazer mais conteúdo como esse. Bem, como muitos sabem, eu vivi em Portugal por muitos anos, estive nas Forças Armadas Portuguesas, tenho muita experiência sobre Portugal, Europa no geral, vivi muito tempo na França, na Inglaterra e agora eu estou nos Estados Unidos. Porém, quero deixar algumas informações que podem fazer toda a diferença para você que está querendo ir para Portugal, que está querendo viver em Portugal. O que acontece é que muitas pessoas, elas infelizmente agem pelo desespero. A situação está péssima no Brasil. Essa crise do coronavírus, infelizmente, acabou com muito emprego e tirou muitas oportunidades das pessoas. Então isso fez com que as pessoas se desesperassem ainda mais. E quando você age através do desespero, infelizmente a gente acaba tomando muitas ações e atitudes que podem prejudicar a gente a curto, médio e longo prazo. Então, se eu fosse você, se eu estivesse no Brasil agora, com todo o conhecimento que eu tenho aqui, com toda a minha vivência, a minha experiência, eu não ia para Portugal agora. Por que eu falo isso? Eu tenho estudado muito sobre Portugal, sobre a situação atual de Portugal no momento, e é incrível. Tem pessoas que me falam, pessoas que estão vivendo lá, que eles saem nas ruas, ou mesmo de Lisboa, vem 4, 5 pessoas, mendigos ou pessoas normais pedir dinheiro. A situação está péssima. Então, infelizmente, é uma situação agora que não é das melhores, mas o que você poderia fazer? O primeiro passo seria estudar sobre o país. Ver vídeos como esse já vai fazer toda a diferença para você. Estudar sobre as profissões em Portugal que oferecem mais oportunidade às empresas que estão contratando. Por exemplo, caso você não fala um idioma como o inglês ou mesmo até o espanhol, se você puder aprender pelo menos o básico, mas eu vou para um país da língua portuguesa. Tudo bem, mas Portugal é um país que recebe muitos turistas da Europa e do mundo todo. Então, para pessoas que falam pelo menos o básico do inglês, existe muita oportunidade. Porque o que está acontecendo agora é que muitas pessoas vindas do Brasil ou dos países da língua portuguesa, por exemplo, da África, de Angola, de Moçambique e mesmo países da Europa do Leste, eles vão para Portugal e a maioria vai concorrer pelo mesmo trabalho. Trabalhos, por exemplo, de fábricas de alimento e por aí vai. Se você pudesse diferenciar com as suas experiências profissionais, já vai fazer uma grande diferença para você. Caso você tenha uma profissão e você queira trabalhar em Portugal, você podia analisar o mercado, analisar o quão burocrático pode ser ou não pode ser você abrir esse negócio, se a demanda é muito grande, se os portugueses, no geral, eles têm interesse por esse tipo de trabalho. Então você poderia analisar e quem sabe no futuro, quando chegar em Portugal, abrir o teu próprio negócio. O governo oferece muitas possibilidades de você abrir o teu próprio negócio lá. Então, você tendo toda essa carga de informação, sem agir com desespero, você conseguindo uma grana para chegar em Portugal, se estabilizar em Portugal a curto prazo, obviamente as coisas vão melhorar muito para você. Então o que eu vejo é muitas pessoas agindo através do desespero. Elas vão a Portugal, chegam em Portugal muitas vezes com dinheiro da passagem ou com dinheiro do hotel, ou para viver 2, 3 semanas, não conseguem emprego e ficam desesperados. Gente, chegar até Portugal é muito fácil. Se você tem o teu passaporte, se você tem tua passagem, se tem uma carta convite, se não tem uma carta convite, basta você ter a tua reserva de hotel ou de hostel, seja lá o que for. Você consegue chegar até em Portugal. Obviamente que agora, infelizmente, devido ao coronavírus, existem algumas restrições. Então, a imigração em Portugal, o CEF, está dificultando muito. Mas é tudo uma questão de tempo, de oportunidade para você
perceber que você pode entrar no país, que você pode construir uma vida com qualidade de vida, com paz, com prosperidade, com saúde. Falando isso, por quê? Porque se caso você for no momento certo, no momento ideal, no momento em que você acreditar que você está totalmente preparado para viver num país diferente como é Portugal, você vai conseguir ter as suas possibilidades, suas oportunidades, porque é tudo uma fase. A situação está difícil agora lá, não está fácil, a falta de emprego, a falta de oportunidade, porém é uma fase que vai passar. E se você está no Brasil aguentando essa situação que está acontecendo, mas você está se preparando para um futuro, obviamente que você pode conseguir viver o melhor de Portugal. O melhor de Portugal é a segurança, é a saúde, é a qualidade de vida. Em Portugal você consegue se alimentar de uma forma muito mais saudável, porque em Portugal a alimentação portuguesa é plantada pelos pequenos agricultores. Os produtos industriais em Portugal, eles são bem reduzidos. Então você tem esse lado positivo. A educação é de extrema qualidade. Você que tem esse desejo de dar uma educação para os teus filhos de melhor qualidade, você que tem esse desejo de fazer com que o teu filho ele venha aprender uma nova língua, venha conhecer várias outras culturas. Portugal é um país estratégico que está rodeado de outros países com outras culturas, como Espanha. De um outro lado que não é fronteira, tem a França, tem a Itália. Então, é um mundo de diversidades ali, não só para as tuas futuras gerações, para os teus filhos, mas como também para você. Você pode viver o melhor de Portugal. Porém, é preciso tomar certas ações de uma forma inteligente. Obviamente que você sabe o que é o melhor para você. Você sabe talvez qual seja o melhor momento. Essa é apenas a minha opinião. Se eu estivesse no Brasil, eu agiria dessa maneira, eu faria dessa maneira. Se eu ainda não tenho dinheiro que eu acredito que seja relevante para mim começar, eu começava agora a economizar dinheiro, aprender pelo menos o básico do francês, do inglês, ou mesmo até do espanhol, caso você tenha essa dificuldade, porém o inglês é o mais importante. E analisar as profissões que estão em alta, os negócios, os possíveis negócios que eu poderia abrir e que eu poderia ter oportunidade de crescer nesse ramo lá em Portugal, ver as burocracias, os prós e os contras do que é abrir uma empresa ou do que é regulamentar uma determinada profissão. Não é tão difícil, se legalizar também não é tão difícil. O governo, recentemente, ele mudou muitas coisas para os imigrantes ilegais. Então existe um mar de possibilidades, porém tudo vai depender de você e de como você vai encarar essa jornada. Sinceramente, eu desejo o melhor para você e eu acredito que se você tem esse desejo de construir uma vida longe do Brasil, se você já não aguenta mais essa situação, você em Portugal tem essa possibilidade de viver o melhor, dar o melhor para os teus filhos e o melhor para você mesmo. Mais uma vez, humildemente peço a ajuda de vocês, deixando o teu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e deixando a tua opinião aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima.